Olá, esse é mais um vídeo da série HQBird Firebird. Nesse vídeo a gente vai analisar a ferramenta HQBird IB Analyst. O HQBird IB Analyst ele faz uma análise das estatísticas do banco de dados e apresenta alguns problemas que são identificados, bem como uma série de informações que são analisadas por essas estatísticas. Para começar, a gente pode buscar essas informações, as estatísticas, através da Trace API, executando aqui, informando o nome do servidor, ou abrindo um arquivo que foi gerado pelo GStat, em uma máquina remota ou local, tanto faz, em que ele vai mostrar as estatísticas. Na primeira página de sumário, a gente tem informações gerais sobre o banco, e algumas informações interessantes, a questão de estatística do banco de sweep interval, os marcadores de transação, ou das transaction, ou da snapshot, next transaction, algumas informações sobre a quantidade de transações ativas. Por exemplo, no caso, a gente tem 3.225 transações ativas, que dá 260% da média diária. Quer dizer, tem uma transação aqui no caso que está aberta há 2,6 dias. Aqui a gente tem a quantidade de transações por dia, no caso por 12 dias, teve um total de 1.241, em média, 1.241 transações a cada dia. Algumas informações sobre os registros, quantidade de espaço usados por registros, das páginas de dados geral e dos índices. E a gente tem aqui informações sobre tabelas versionadas, por exemplo. São tabelas que têm muitas versões de registro. Tabelas fragmentadas, que é quando o blob ele é salvo junto com os registros. Isso diminui a densidade de registros por página. Nessa estatística que a gente analisou, essa estatística, não tem nenhuma tabela que teve grande quantidade de updates ou deletes, e nem tabelas muito grandes, nem índices muito profundos. Se a gente tivesse algum índice que tivesse uma profundidade muito alta, ele estaria destacado aqui. A gente tem também o destaque dos índices ruins. Os índices são considerados ruins quando ele tem muitos valores duplicados. Então, assim, por exemplo, aqui eu tenho um índice que ele tem 100% de duplicação, isso aqui é um índice péssimo, só tem um valor único. Esse aqui, por outro lado, ele tem 175 valores distintos, mas ele tem muita duplicação, no total 91%, e o máximo deles de 45% de valores únicos. Então a gente tem uma relação dos índices ruins, e a gente tem uma outra indicação dos índices são useless, são sem uso, são inúteis. Os índices inúteis são aqueles que têm somente um valor. Então, assim, aqui no caso são índices de foreign key, que eles estão para poder manter a integridade referencial, mas a gente poderia implementar essa foreign key, por exemplo, através de triggers. Nesse tipo de tabela que tem pouca alteração é possível, porque os triggers a gente vai ter uma questão de isolamento transacional, então pode causar problema para fazer integridade referencial. Enquanto a integridade referencial é feita pelos índices, elas estão fora desse contexto transacional e vai garantir uma segurança de 100%. Tem também uma relação de tabelas sem registros, que podem ser tabelas que foram criadas e nunca usadas, criadas para teste, ou alguma função que não existe mais no sistema, ou de repente tabelas que foram criadas para uso futuro, ou tabelas simplesmente que determinado cliente não usa, mas ele dá um alerta aqui para poder analisar essas tabelas. Aqui na aba de tabelas, a gente consegue ver todas as tabelas com as principais informações dessas tabelas. Por exemplo, quantidade de registros. Então, eu clicando no título, eu posso ordenar. Então, quer dizer, minha tabela maior aqui é uma tabela chamada Log Table, que tem 3,5 milhões de registros, mais ou menos. Inventário, que tem 616 mil registros. Movimento de estoque, 569 registros. E assim vai. O tamanho do registro, Record Length. O version length é o tamanho das versões dos registros. Aqui eu tenho quantas versões eu tenho. Então, por exemplo, eu tenho aqui essa tabela que tem um total de 283 versões. Na quantidade máxima de registros, aqui a gente pode ver, por exemplo, que essa tabela tem um total de 13 versões
Tá? Quer dizer, não é uma quantidade tão grande, eu tenho tabelas com quantidade maiores de versões aqui, por exemplo, 283, mas que tem uma quantidade máxima de versões de um registro, né? Um registro tem uma quantidade máxima de 3 versões apenas. Essa aqui já tem uma quantidade de 10. Então, o que acontece? Ainda aqui é uma quantidade pequena, mas quando a gente tem um valor maior, quer dizer, quando eu for ler esse registro, eu vou ter que ler uma cadeia de 10 versões para poder chegar à versão atual do registro. Tá, então isso acaba gerando uma lentidão maior, né, quando eu for acessar esse registro. Existem bancos em que a gente tem aqui no Max Version de 500, 1000, 5000, então quer dizer, vai ficar muito mais lento o processo. E também para a questão de Garbage Collection, né, vai demorar mais para fazer o processo de Garbage Collection. Então a gente tem que tentar manter isso aqui no mínimo. Quando a gente tiver um dos indicadores de problema de performance, a gente tem uma quantidade grande de versões de registros aqui. Tá? Quantidade de páginas de dados, tamanho em megabyte, né, da tabela, dos dados da tabela, tamanho dos índices, quantos slots, né, quantas páginas estão sendo usadas, o average fill, quer dizer, a quantidade média de preenchimento da página, e o real, né, dessa página. Então, quando eu tenho uma tabela que está muito fracionada, eu começo a ter esse real fill aqui com valores bem menores, né, por exemplo, 90% de average fill pelo Firebird e o real fill em 4%, porque tem um monte de blob aqui no meio. Aqui na aba de índice, a gente tem informações sobre os índices, né? A profundidade dos índices. Quanto mais profundo for um índice, mais lento vai ser para buscar informação. Então, geralmente, o ideal é não passar de 4. Quando a gente começa a ter uma quantidade maior do que 3, já é recomendável aumentar o tamanho da página de dados. Tá? Aqui a quantidade de keys, né? De chaves de entradas no índice. O tamanho médio da chave. Aqui eu tenho o total de duplicidades, né, das entradas de chave. Então, por exemplo, eu tenho aqui um índice chamado SK Log Table, que fica na tabela Log Table, que tem um total de 3.427.856 duplicidades de valor. Então, assim, isso aqui é um problema. Mas o problema maior é esse max dup. Esse max dup indica a quantidade máxima de duplicados de uma entrada no índice. Então, quando você tem um índice que tem muitos valores duplicados, isso é ruim, né? Então, esse índice não é útil para fazer as pesquisas. Questão de valores únicos e o tamanho do índice e também o preenchimento médio das páginas de índice. Na aba Tables mais índices, a gente vai ter uma relação dos índices por tabela. Então, em cada tabela que eu vou clicando, eu posso ir vendo quais são os índices que estão relacionados a essa tabela. E as mesmas informações aqui que eu tenho dos índices. Uma outra forma bem interessante de poder analisar os dados que o IB Analyst processa, né, é através do report. Quando a gente vem aqui em View Recommendations, a gente tem de forma textual tudo o que ele recomenda fazer com essa tabela, com esse banco. Por exemplo, no caso aqui, essa tabela indicando que tem problemas de versões de registro, né, as tabelas estão muito fragmentadas, né, e o que fazer, né, por exemplo. Né. Aqui a gente tem os índices ruins, né, qual é a quantidade, o que significa um índice ruim e quais são. Então isso aqui é uma forma muito simples de poder entender todos esses números que o IB Analyst apresenta. Tá? Uma outra forma bem interessante de usar a ferramenta do HKBird IB Analyst é em conjunto com outras ferramentas que fazem parte da suite do HKBird. Por exemplo, com o HKBird Monlogger. Aqui na visão de sumário, por exemplo, a gente pode ter a marcação das transações, né? E a gente vê que existe uma transação que está aberta há 2.6 dias. Quer dizer, por que essa transação está aberta há 2 dias? Qual a aplicação que iniciou essa transação? Então a gente pode usar o Monlogger, né, o HKBird Firebird Monlogger, para poder buscar essas informações através da análise das tabelas de log do Firebird. Então, assim, o uso das ferramentas em conjunto pode facilitar bastante a identificação dos problemas e resolução. Tá? Bom, esse foi mais um vídeo do HKBird Firebird. E em breve teremos novos vídeos e espero que tenham gostado. Até mais.